Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Cá estamos para mais uma aula de ciências, introduzindo aí o sexto capítulo, cujo tema tem como título Os Seres Vivos. Na aula passada, nós tivemos um problema, na aula online, e eu não pude começar o capítulo com vocês, porém, eu passei um vídeo introduzindo o conteúdo e trazendo uma curiosidade sobre esse animalzinho aqui, tão bonitinho e fofinho que vocês estão vendo aí na apostila de vocês. Essa nossa criaturinha aqui, maravilhosa, é chamada de tardígrado, também conhecido como urso d'água. Nesse vídeo eu espero que vocês tenham assistido. Esse vídeo foi bem interessante, onde falou como eles são chamados, suas características, suas curiosidades, do quão impressionante e forte esses animaizinhos são. Aqui parece que ele é gigante, né? Porém, ele é um ser microscópico, então você não consegue ver a olho nu. E o quão importante ele é para a ciência, né? Quão os cientistas têm estudado sobre ele. Inclusive esse próprio animalzinho aqui chegou aí para o espaço, né? Então, foi um vídeo bem interessante, espero que vocês tenham visto. Eu não sei se eu postei esse aqui também, ou foi só de uma reportagem, tá? Mas, caso eu não tenha postado esse aqui também, eu sugiro que vocês assistam esse aqui também, desse canal, tá? Que é bem interessante. Pois bem, a existência de seres vivos é uma das principais características do nosso planeta Terra, né? Principalmente pela diversidade de seres vivos que nós temos aqui. Então, nós temos uma variedade de seres vivos de vários tamanhos, de vários formatos, que vai ocupar aí os diversos ambientes do nosso planeta Terra, seja ele terrestre ou aquático. Nesse caso aqui do estadígrado, ele é um ser vivo encontrado em ambientes aquáticos, mas também pode ser encontrado em terrestres, só que ele vai ser encontrado em ambientes terrestres sob condições mais específicas. E daí, lá naquele vídeo, vai mostrar direitinho para vocês como que é essas condições específicas. E ele é capaz de viver no espaço. E o porquê que ele é considerado, ele pode conseguir viver no espaço. Ele é o único ser vivo, ser terrestre, né, da Terra, que conseguiu viver no espaço. Isso daí vão ser respostas que vocês vão encontrar lá no videozinho que eu mandei pra vocês, tá? Então, para fins de curiosidade, é bom vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido. Pois bem, que características vocês acreditam que os tardígrafos apresentam para ser classificado como ser vivo? E aí entra uma segunda questão aqui para vocês que eu gostaria de fazer. O que é vida? O que pode ser caracterizado como vida? Então, se você for lá pesquisar no dicionário o significado de vida, vai apresentar vários significados. Um deles vai se referir ao seguinte: é o período de nascimento até a morte de um ser vivo. Então, isso é caracterizado como vida. Vida seria, para um desses conceitos, o período de nascimento e de morte. Porém, biologicamente falando, o que é vida? Vai apresentar aí algumas características para ser considerado um ser vivo. O primeiro deles, reprodução. Para ser caracterizado como um ser vivo, é necessário que esse ser vivo seja capaz de produzir descendentes. Segundo, a evolução, a capacidade de evolução desse ser vivo. É uma outra característica de vida, tá? De um ser vivo. Terceira, metabolismo. São reações químicas, conjunto de reações químicas no interior das suas células. Então, essa é uma terceira característica que vai aí dar característica a um indivíduo como um ser vivo. Quarto, resposta a estímulos. Então, se é um ser vivo, ele é capaz de responder ao ambiente ao seu redor. E por fim, e não menos importante, um dos mais importantes,
é se esse ser vivo tem células. Então, se ele tem célula, ele é um ser vivo. Basicamente é isso. São, então, 5 características que vão determinar se este indivíduo é um ser vivo ou não. Quando eu pergunto para vocês, ao olhar essa imagem aqui, o que vocês conseguem descrever? Alguns vão me dizer, eu estou vendo aqui um asfalto, eu estou vendo uma planta no meio do asfalto. Isso é uma caracterização de um ser vivo? Isso pode ser representado como um ser vivo? Então, fica aí questões para vocês refletirem, tá? Mas que eu já dei a resposta para vocês, né? Então, ao longo do tempo, muitas perguntas foram feitas em relação à natureza dos seres vivos, como, por exemplo, qual é a origem da vida, como que essa vida surgiu, ou como que existe tanta variedade de vida no planeta Terra, como o corpo humano funciona, qual é a estrutura dos seres vivos. Então, a curiosidade humana e a necessidade de responder a essas questões são relacionadas à vida e levaram ao desenvolvimento da nossa querida e amada biologia. Então, a biologia é o estudo da vida. Logia, estudo, bio, vida. Então, a biologia nasceu com a necessidade de responder a essas questões, tá? Então, a nossa querida e amada biologia, nossa lindona aqui, biologia, ela tem uma ampla variedade de estudos, tá? Então, ela tem várias áreas de estudo, ela pode ser estudada em várias áreas, tá? Então, essa divisão, ela facilita as pesquisas, além de ser uma forma de organizar os conteúdos. Então, eu tenho lá a biologia, a principal, e os ramos da biologia, ou seja, cada ramo, cada área da biologia vai focar em um tipo de estudo. Então, a biologia, ela é a ciência que vai estudar os seres vivos, as suas características e os diversos aspectos relacionados a eles, como, por exemplo, a estrutura do organismo vivo, o funcionamento desses organismos, a evolução, ou seja, a história ao longo do tempo e as relações ecológicas que elas fazem, que os seres vivos fazem. Procura explicar e investigar fatos de maneira racional, baseando-se em dados e evidências e não em especulações sobrenaturais. Então, a biologia é uma ciência que vai estudar os seres vivos. E como eu falei para vocês, ela tem as suas ramificações. Então, a biologia ela pode se dividir, por exemplo, na botânica. O que é a botânica? É a área da biologia que vai focar nos vegetais, tá? Então, os botânicos aqui, aqueles estudiosos, os cientistas que são específicos nessa área, são chamados de botânicos. Então, eles estudam todo o processo da planta, toda a organização, a evolução, a fisiologia, então tudo relacionado aos vegetais, os botânicos estudam. Nós vamos ter também a zoologia. Ao contrário da botânica, a zoologia foca nos animais. Então, tudo relacionado aos animais, ela vai estudar. Nós temos também a ecologia. Então, essa ecologia, a área da ecologia está muito em alta, principalmente agora, sobre essa questão de sustentabilidade, né? De você explorar o meio ambiente de forma sustentável. Então, o que é a ecologia? É o ramo da biologia que vai estudar a interação desses seres vivos entre si e com o meio, tá? Então, os especialistas dessa área são chamados de ecológicos. E a microbiologia é importantíssima também, todas são, mas a microbiologia também é super importante. Ela estuda as bactérias e os fungos. Os especialistas chamados dessa área são chamados de microbiologistas. Então, esses aqui são só uns exemplos mais conhecidos do ramo da biologia, mas nós temos vários e vários outros ramos da biologia, certo? Então, o que é um ser vivo? Já até dei algumas respostas para vocês, né? Então, observando essa fotografia aqui do lado, você pode identificar alguns componentes de seres vivos e não vivos. Ser vivo aqui, obviamente, vocês dirão aqui o atobá, né? Então, esse animalzinho aqui é uma característica de ser vivo. Por que característica de ser vivo? Primeiro, porque contém células. Segundo, capacidade de reprodução. Terceiro, a evolução que esse animalzinho tem aqui.
Quarto, o metabolismo, conjunto de reações dentro dessas células, né? E as respostas de estímulo, a capacidade que ele tem de fazer estímulos aqui com o meio. Então, com o desenvolvimento da biologia, diversas propriedades e características dos seres vivos foram identificados, o que permitiu que esses estudiosos finalmente compreendessem o que difere os seres vivos dos demais componentes do ambiente. Então, a quinta característica que eu falei para vocês, que caracteriza um ser vivo, é as células. Nós temos alguns tipos de células, né? Nós vamos ter células vegetais, por exemplo, e células animais. Então, para você, o que é uma célula? O que é uma célula para vocês? Célula é uma unidade fundamental dos seres vivos. Então, ao observar um vegetal, um animal ou mesmo a imagem de uma bactéria, notamos que são bem diferentes entre si. Então, se você pegar uma imagem de uma célula vegetal, de um animal e de uma bactéria, por exemplo, você vai ver as suas diferenciações. No entanto, todos os seres vivos têm uma característica em comum. Elas são formadas por células, tá? Então, eu tenho as células, só que o formato delas vai ser diferenciado. Então, a célula é a menor unidade dos organismos vivos, tá? E é um fundamental de características dos seres vivos. Então, há seres vivos que são formados por apenas uma célula e por isso são chamados de unicelulares. Então, nós vamos ter dois tipos de seres vivos. Nós vamos ter os seres vivos unicelulares e os seres vivos pluricelulares, tá? Então, as bactérias e os protozoários, eles são unicelulares. São seres unicelulares. O que quer dizer uni? Uni já quer dizer um, tá? Pluricelulares quer dizer várias células. Então, uma única célula, unicelulares, e várias células. Então, lembrem-se disso. Nós temos dois tipos de seres vivos. Aqueles com células unicelulares, tá? Um exemplo disso aqui são os protozoários e as bactérias. São exemplos de seres unicelulares. E nós vamos ter os pluricelulares, que são os animais e os vegetais, tá? Pois bem, você acha que todas as células são iguais? O que vocês acham? Será que sim? Será que não? Então, vamos continuar. Você é um ser vivo e por isso é formado por inúmeras células, tá? Então, você é o quê? Pluricelular, tá? No entanto, você não consegue observar as células ao seu corpo a olho nu. E isso porque a maioria das células apresenta dimensões reduzidas, sendo visíveis apenas com auxílio de equipamentos de ampliação como os microscópios. Ou seja, as nossas células nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós precisamos utilizar um instrumento que é o microscópio. Então, o microscópio é uma importante ferramenta que vai nos permitir visualizar as nossas células, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma célula animal, tá? Então, o que a célula animal vai apresentar? A célula animal, ela vai apresentar núcleo, tá? O núcleo é onde nós encontramos o nosso material genético, ou seja, o DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? Então, as moléculas de DNA, elas vão ser armazenadas aqui no nosso núcleo, tá? E nosso DNA são as nossas informações genéticas que nós temos, né? Os nossos genes. Então, o núcleo da nossa célula, da célula animal, ela é delimitada por uma membrana semelhante à membrana celular. Então, eu tenho aqui o núcleo, tá? O nosso material genético aqui, e ela é envolta por uma membrana, tá? Eu tenho também a membrana celular. O que é a membrana celular? Ela vai permitir
ela vai delimitar aqui o meio externo com o meio interno. Então, a membrana celular, ela vai permitir a entrada ou a saída de substâncias entre o meio interno e o meio externo, além de permitir também um reconhecimento de substâncias presentes entre o meio externo e o meio interno. Então, ela vai delimitar aqui, ó, todas as outras organelas, como vocês estão vendo aqui, e vai permitir aqui como se fosse uma porteira, tá? Como se fosse uma porta que vai permitir a entrada ou a saída de substâncias ou a comunicação entre as substâncias do meio externo e o meio interno. Então, nós vamos ter aqui as organelas, ó, e a membrana delimitando aqui toda essa região. E nós vamos ter o citoplasma. O citoplasma, ele corresponde a todo o conteúdo interno, ó. Todo o conteúdo interno à membrana celular e externo ao núcleo. Nele estão presentes as organelas, então o citoplasma está todo por aqui, ó. E nele nós temos todas as outras organelas, tá? Então a maior parte delas é delimitada por membrana semelhante à membrana celular. O citoplasma, ele contém um material gelatinoso, então ele é meio gelatinoso. Tá? É formado por água ou por outras moléculas dissolvidas, como os nossos queridos e amados sais minerais, além de algumas proteínas. Então, eu tenho o citoplasma todo por aqui, tá? Eu vou ter a membrana celular. Qual é a função da membrana celular? Permitir a entrada ou a saída de substâncias, além de reconhecimento dessas substâncias, tá? E o núcleo, o que é? O núcleo nada mais é do que contém nosso material genético, certo? O nosso DNA. E ele é delimitado por uma membrana, ok? Certo. Na próxima aula, nós vamos ver, então, a diferença. Nós vamos falar sobre a célula vegetal e a célula bacteriana, tá? E aí nós vamos ver qual é a principal diferença da célula animal para a célula vegetal.